Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um tema bem surpreendente: animais que são considerados iguarias pelo mundo. E ó, antes da gente começar, já se inscreve aí no canal para não perder os próximos, combinado? Bom, vamos lá. Quando alguém fala iguaria, o que vem na sua cabeça? Talvez ostres? Trufas? Certo, mas e se eu te dissesse que uma iguaria pode ser um queijo cheio de larvas se mexendo? Ou um embrião de pato cozido dentro do próprio ovo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo que é fascinante e, vamos combinar, às vezes um pouco chocante. Mas afinal de contas, o que é que faz uma comida ser uma iguaria? Será que é só o sabor ou o preço? A verdade é que não é bem por aí. Como a gente vai ver, essa linha é puramente cultural. O que para nós pode parecer, sei lá, uma prova de resistência de um reality show, em outro canto do mundo é o prato principal de uma grande festa. Para começar essa viagem, nossa primeira parada é na Sardenha, na Itália. Lá eles têm o casu marzu. Olhando rápido até parece um queijo de ovelha comum. Só que o segredo dele está na fermentação, que é, digamos, acelerada por larvas vivas de mosca. É isso mesmo. E a tradição manda que, para a experiência ser autêntica, o queijo tem que ser comido com as larvas ainda se mexendo. Dizem que o sabor é super picante, complexo, é muito mais do que comida, né? É uma tradição que está literalmente viva. Agora a gente pega um voo direto para as Filipinas para conhecer o balut. Esse é um lanche de rua super popular por lá. E o que é o balut? Bom, é um ovo de pato fertilizado que é cozido quando o embrião já está um pouco desenvolvido. O jeito de comer é bem particular. A pessoa quebra a casca, bebe aquele caldinho quente que se forma ali dentro e só depois come o resto. É super valorizado como uma baita fonte de proteína, faz parte do dia a dia deles. E agora, lá na Islândia, a coisa fica ainda mais intensa. A necessidade de sobreviver literalmente moldou o paladar local. Conheçam o hacker. Basicamente é carne de tubarão da Groenlândia. O detalhe, essa carne é tóxica se for comida fresca. Então, para poderem comer, eles enterram a carne por meses para ela fermentar e depois penduram para secar. Dizem que o cheiro de amônia é uma coisa de outro mundo. Comer hacker é quase um rito de passagem, sabe? Um símbolo da força do povo islandês. Bom, o ponto interessante aqui é que essas comidas, que pra gente podem parecer só um teste de coragem, na verdade têm raízes muito profundas na cultura local. Não é só uma coisa esquisita pra chocar turista, sabe? Faz parte da identidade daquele povo. E olha, essa lista vai longe. No Peru, por exemplo, o porquinho da Índia, que eles chamam de cuy, é comida de festa. Na China, é super comum achar espetinho de escorpião frito na rua. Já na Coreia do Sul tem o sanakti, que é um polvo tão fresco, mas tão fresco, que os tentáculos ainda se mexem no prato. E em algumas partes da África, eles fazem hambúrgueres de mosquito, que são uma bomba de proteína. É aquela história, o que é um bicho de estimação aqui, pode ser um banquete lá. Ok, mas de onde vêm esses costumes todos? Com certeza não surgiram do dia para a noite, né? A verdade é que muitos desses pratos têm uma história enorme por trás, que nos conta sobre necessidade, criatividade e como o paladar foi mudando ao longo de milhares de anos. Olha só o caso dos escargots na França. A história é longa. Começou lá na pré-história. Era comida para sobreviver mesmo. Aí chegaram os romanos e transformaram os caracóis num artigo de luxo. Pula para a Idade Média e eles viraram uma solução para não passar fome na Quaresma. E o toque final veio em 1814, quando um chefe super famoso serviu escargots à la bourguignon para um czar russo. Pronto, ali eles viraram um ícone da alta gastronomia. E olha, essa história não é só europeia não. Se a gente cruzar o oceano e for para o México, vai encontrar iguarias com raízes ainda mais antigas, lá da época das grandes civilizações pré-hispânicas. Em Oaxaca, por exemplo, os chapulines, que são gafanhotos, são comidos há quase 3.000 anos. Para os zapotecas, era comida do dia a dia. Hoje em dia, estão em todo o mercado. Torradinhos, temperados com sal, limão e pimenta. Ficam uma delícia, com sabor meio defumado e uma crocância que, sério, combina com tudo, de tacos a guacamole. Bom, e é aqui que a conversa muda um pouco. Porque comer insetos não é só uma questão de história ou tradição. Hoje em dia, existe um argumento científico muito forte e bem moderno a favor disso. O nome técnico para isso é entomofagia. E olha, não é nenhuma modinha nova não, é uma prática super antiga da humanidade. Nossos ancestrais caçadores-coletores já comiam insetos. E hoje eles fazem parte da dieta em mais de 140 países. E para a gente ter uma ideia do poder nutricional deles, dá uma olhada nessa tabela. Pega o grilo, por exemplo. O teor de proteína dele pode chegar a 72%. Isso é mais proteína do que fontes super conhecidas como a farinha de soja.
É muita coisa. E olha só este número, 2.111. É essa quantidade de espécies de insetos que a gente sabe que são comestíveis e que são consumidos pelo mundo. É uma diversidade de opções gigantesca. E não é só proteína, tá? Os insetos são uma verdadeira mina de ouro de nutrientes. Eles têm gorduras do bem, tipo ômega 3 e 6, e um monte de minerais essenciais como ferro, cálcio. E o mais legal é que, em alguns casos, o nosso corpo consegue absorver esses nutrientes dos insetos melhor do que os que vêm das plantas. Isso faz deles uma ferramenta incrível. Ok, a parte da nutrição é impressionante. Mas um argumento a favor do consumo de insetos que talvez seja o mais poderoso de todos é o ambiental. Especialmente quando a gente para pensar no futuro do planeta. Olha que loucura essa comparação. Para produzir 1 quilo de proteína de carne de boi, são gastos uns 22 mil litros de água. Já para criar insetos, a água usada é mínima. Eles também precisam de bem menos terra e, de quebra, a gente aproveita muito mais do corpo do animal, quase o dobro. Eficiência pura. Agora, se a gente for falar de impacto no clima, a diferença fica gritante. A criação de gado é uma das maiores fontes de gases do efeito estufa, certo? A criação de insetos, por outro lado, quase não emite nada. A pegada de carbono é minúscula. Isso pode, de verdade, mudar o jogo para a gente ter um sistema de alimentação mais sustentável. Então, depois de sair do choque e passar pela ciência, a gente chega num ponto final que é super importante. A nossa percepção sobre a comida. E essa frase aqui, que veio de uma experiência lá em Oaxaca, no México, resume tudo perfeitamente. Não tenha medo de provar as coisas diferentes. Você abre a cabeça. É isso. Muitas vezes, a barreira não está no gosto da comida, mas na nossa própria mente. Aqui no Ocidente, o maior obstáculo é o que os especialistas chamam de neofobia, que é basicamente o medo do novo, ou o famoso fator nojinho, né? Mas a ciência de alimentos já está trabalhando nisso. A ideia é transformar os insetos em pó, em farinha. Assim, dá para misturar em comidas que a gente já conhece e adora, como uma barra de proteína ou uma massa, e a ideia fica bem mais fácil de engolir. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para a gente pensar. Com o mundo cada vez mais populoso e a necessidade de alimentar todo mundo de um jeito sustentável, será que a resposta para o futuro da nossa comida está só nos nossos campos? Ou será que ela também está voando por aí, pelos nossos céus? A resposta para essa pergunta pode mudar para sempre o que a gente decide colocar no prato. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima. Até breve!